Talvez o dia tenha terminado, mas dentro de você ainda existe uma parte que não conseguiu parar. A casa está mais silenciosa, as luzes começam a se apagar. O corpo pede descanso, porém a mente continua voltando às conversas, às contas, às decisões e às notícias que trouxeram preocupação. Há noites em que colocamos a cabeça no travesseiro e percebemos o peso de tudo que tentamos sustentar durante o dia. Lembramos do que não resolvemos, do que poderíamos ter dito de outra forma, de quem amamos e não conseguimos proteger de toda a dor. Talvez você tenha sido forte diante de todos, cumprido suas tarefas, cuidado de pessoas e escondido o próprio cansaço. Agora, quando ninguém está olhando, o coração revela que precisa de colo, direção e paz. Você não precisa resolver a vida inteira antes de fechar os olhos. Permita que este momento seja uma passagem da agitação para a presença de Deus. Respire devagar, aquiete o coração e permaneça nesta oração até o final. Se desejar, escreva seu primeiro nome ou seu pedido nos comentários, para que esta comunidade possa se unir em oração por você. E compartilhe esta mensagem com alguém que também esteja precisando descansar no cuidado do Senhor. Sem pressa, vamos apresentar esta noite a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos aproximamos de Ti, como estamos. Não trazemos palavras perfeitas, nem fingimos uma força que já não temos. Trazemos o que aconteceu neste dia, as alegrias que recebemos, os erros que cometemos, as preocupações que se acumularam e as perguntas que continuam sem resposta. Tu conheces cada pessoa que acompanha esta oração. Conheces este filho e esta filha não apenas pelo que mostram, mas pelo que guardam no lugar mais profundo do coração. Pai amado, visita agora este ambiente, que a Tua presença alcance este quarto, esta casa, este leito e cada canto, onde alguém tenta encontrar repouso. Faz cessar a pressa interior. Diminui o ruído dos pensamentos. Ajuda-nos a perceber que não estamos abandonados diante daquilo que não conseguimos controlar. Senhor Jesus, recebe o cansaço de quem chegou ao fim deste dia, depois de enfrentar responsabilidades que pareciam maiores do que suas forças. A quem esteja preocupado com os filhos, com o casamento, com a saúde, com o trabalho ou com uma resposta que ainda não veio. Há quem tenha medo de dormir, porque sabe que, no silêncio, certas lembranças aparecem. Há também quem esteja se perguntando como será o amanhã e calculando possibilidades sem conseguir encontrar segurança. Nós colocamos tudo diante de Ti. Não queremos negar a realidade, mas também não queremos permitir que o medo governe esta noite. Ensina-nos a olhar para cada problema com responsabilidade e fé, fazendo o que estiver ao nosso alcance, entregando a Ti aquilo que ultrapassa nossas mãos. Espírito Santo, Consolador, sopra serenidade sobre esta mente cansada. Onde existe tensão, concede alívio. Onde existe confusão, traz clareza. Onde a culpa tenta impedir o descanso, conduz ao arrependimento verdadeiro, ao perdão e à decisão de recomeçar. Onde o coração se sente sozinho, lembra esta pessoa de que a Tua presença não depende do barulho ao redor. Senhor, recolhe as lágrimas que talvez ninguém tenha visto hoje. Acolhe aquele suspiro preso, aquela vontade de chorar que foi adiada.
para não preocupar a família. Aquela fraqueza escondida atrás de um sorriso. Dá a esta pessoa a liberdade para reconhecer os próprios limites, sem se sentir menor por isso. Nós te pedimos uma paz que não seja fuga, mas confiança. Um descanso que não seja indiferença, mas entrega. Um silêncio que não seja vazio, mas espaço para ouvir tua direção. Pai, guarda a porta desta casa, protege quem entra e quem sai. Sustenta os que ainda estão trabalhando e acompanha os que viajam durante a noite. Olha também para quem dorme em um hospital, para quem cuida de alguém enfermo e para quem espera uma ligação importante. Sê abrigo no meio da incerteza, dá sabedoria a quem precisa tomar providências e humildade para pedir ajuda. Neste momento nós deixamos aos teus pés cada imagem difícil deste dia. Entregamos as palavras duras que ouvimos, as cobranças, os atrasos, os imprevistos e as frustrações. Entregamos também o que deu certo, porque reconhecemos que toda boa dádiva procede de ti. Obrigado pelo alimento, pela vida, pelas pessoas que caminham conosco e pelas pequenas misericórdias que talvez tenham passado despercebidas. Ao recordar um dia, livra-nos de permanecer presos apenas ao que faltou. Abre nossos olhos para a graça que nos sustentou até aqui, Senhor meu Deus. Coloca tua mão sobre este coração, faz com que a respiração se torne mais tranquila e que os pensamentos encontrem ordem. Nós não sabemos tudo o que virá ao amanhecer, mas sabemos a quem podemos confiar o futuro. Por isso, antes que o sono chegue, queremos abrir diante de ti as preocupações que mais doem, inclusive aquelas que ainda não conseguimos explicar, e pedir que tua luz alcance primeiro o lugar interior, onde a inquietação começou. Porque há inquietações que não nasceram hoje. Algumas vêm de experiências antigas, de despedidas que deixaram marcas, de promessas humanas quebradas e de momentos em que esta pessoa se sentiu esquecida. Pai amado, entra com teu consolo nesses espaços escondidos. Tu sabes como a rejeição muda a maneira de alguém se enxergar, como o abandono provoca medo de confiar novamente, e como a culpa pode transformar o travesseiro em lugar de acusação. Nós te pedimos, traz verdade, misericórdia e ordem ao mundo interior deste filho e desta filha. Não permitas que um erro cometido defina para sempre sua identidade. Quando não houver como voltar ao passado, dá maturidade para aprender com ele sem continuar morando nele. Senhor Jesus, aproxima-te de quem está lutando contra pensamentos acelerados. Talvez esta pessoa imagine muitos desfechos ruins, ensaie conversas que ainda nem aconteceram e tente prever todos os perigos para se sentir segura. Mostra-lhe com mansidão que vigilância não precisa se transformar em tormento. Dá discernimento para separar o que exige uma atitude amanhã daquilo que precisa ser entregue hoje. Se houver uma tarefa importante, ajuda a anotá-la e descansar. Se houver uma conversa necessária, prepara palavras firmes e respeitosas. Se houver algo fora de seu alcance, ensina a soltar sem culpa. Espírito Santo, guarda a mente contra pensamentos que diminuem a esperança e contra conclusões nascidas apenas do medo. Faz lembrar o que está escrito em Filipenses:
4, 6, 7. Podemos apresentar a Deus nossas necessidades com oração e gratidão, e a paz do Senhor guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Nós apresentamos cada ansiedade, uma por uma, e agradecemos porque podemos conversar contigo mesmo antes de enxergar uma solução. Pai, visita quem se sente sozinho, apesar de estar cercado de pessoas. As solidões que surgem quando ninguém parece compreender a batalha interior. Dá a esta pessoa encontros seguros, amizades sinceras e coragem para dizer: eu preciso de ajuda. Afasta a vergonha que impede de buscar apoio. Se a angústia estiver persistente, se o sono estiver profundamente afetado, ou se o sofrimento estiver pesado demais, guia a familiares confiáveis e a profissionais preparados. Sustenta cada passo desse caminho sem condenação. Senhor, cura em nós a necessidade de parecer bem o tempo todo. Ensina-nos que fraqueza reconhecida não é derrota, e que pedir apoio não diminui a fé. Reacende a esperança sem criar pressa. Nem tudo precisa florescer nesta noite para que uma nova semente seja plantada. Pai amado, olha para os sonhos interrompidos. Alguns foram adiados por responsabilidades, enfermidades, falta de recursos ou mudanças inesperadas. Outros talvez precisem ser revistos, porque já não combinam com a direção que estás mostrando. Concede sabedoria para não confundir insistência com fé, nem espera com abandono. Se um caminho deve continuar, fortalece. Se precisa ser ajustado, orienta. Nós te pedimos também pela capacidade de perdoar. Não um perdão que chama o mal de bem, apaga limites ou obriga alguém a permanecer em perigo, mas um processo que liberta o coração da prisão do ressentimento. Dá força para estabelecer limites saudáveis, procurar proteção quando necessário e não responder à ferida com outra ferida. Trabalha igualmente no coração de quem precisa pedir perdão, com sinceridade, sem justificativas e sem exigir que o outro se recupere no seu tempo. Senhor Jesus, restaura o valor desta pessoa diante dos próprios olhos. Quando ela se comparar e se sentir insuficiente, lembra-a de que foi criada com dignidade e chamada a viver em tua graça. Quando palavras cruéis retornarem à memória, ajuda a não transformá-las em sentença. Que a voz da verdade bíblica seja mais firme do que as opiniões que a feriram. Tu não desprezas um coração quebrantado, tu acolhes quem se aproxima com sinceridade. Por isso põe suavidade onde a pessoa se torna dura para sobreviver, e firmeza onde ela se acostumou a ceder por medo. Equilibra sensibilidade e prudência. Renova a vontade de viver este novo dia quando ele chegar. Pai, abençoa o sono, que o cérebro desacelere, que os músculos relaxem e que o corpo reconheça a hora de repousar. Livra esta pessoa de alimentar preocupações pela madrugada. Se ela despertar, que encontre em ti um ponto de retorno e consiga respirar sem desespero. Se os sonhos forem agitados, consola ao acordar. Se a noite for curta por causa de trabalho, cuidado com alguém. Multiplica a força e mostra oportunidades possíveis de recuperação. Nós colocamos sob tua graça as emoções que hoje pareceram contraditórias.
Gratidão é tristeza, esperança e receio, vontade de avançar e necessidade de parar. Tu não te confundes diante de nossa complexidade, recebe-nos por inteiro. Enquanto a mente encontra repouso, leva esta oração com delicadeza para as áreas de práticas que aguardam tua direção. A casa, os relacionamentos, a provisão, a saúde e cada decisão que será. Senhor, começa pela casa. Visita os lares representados nesta oração e faz da tua paz uma escola diária para cada família. Onde existem mágoas acumuladas, concede disposição para conversas honestas, pedido de perdão e mudanças demonstradas por atitudes. Guarda os casamentos, fortalece a fidelidade e ajuda cada pessoa a perceber o que pode fazer para cultivar um ambiente mais saudável. Se houver abuso, ameaça ou perigo, concede lucidez, proteção e acesso a uma rede segura. Não permitas que a fé seja usada para obrigar alguém a permanecer exposto ao mal. Pai amado, cuida das crianças que dormem nesta noite, dos adolescentes que enfrentam conflitos que nem sempre conseguem explicar, e dos idosos que necessitam de companhia e atenção. Levanta pessoas que possam dividir as tarefas e oferecer descanso. Consola as famílias que vivem uma saudade recente e precisam aprender a atravessar dias diferentes. Senhor Jesus, colocamos diante de Ti as preocupações financeiras. Há quem esteja procurando trabalho, aguardando o pagamento, sustentando a casa com pouco ou tentando corrigir decisões que trouxeram prejuízo. Abre oportunidades honestas, favorece o trabalho digno e dá criatividade para encontrar caminhos possíveis. Livra esta pessoa de propostas enganosas, dívidas impulsivas, promessas de lucro fácil e decisões movidas pelo desespero. Que não falte o alimento necessário e que também cresça entre nós a generosidade para repartir com quem precisa. Abençoa os profissionais que trabalharão amanhã. Dá competência, serenidade, boas relações e proteção. Acompanha também os estudantes, aqueles que esperam resultados e os que precisam retomar um projeto depois de uma frustração. Tira a paralisia causada pela comparação. Pai, nós te apresentamos a saúde física e emocional. Toca com teu cuidado quem sente dor, quem aguarda exames, quem recebeu um diagnóstico e quem está em tratamento. Concede força ao corpo, descanso restaurador e esperança equilibrada. Dá inteligência e sensibilidade aos médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas e demais profissionais. Ajuda esta pessoa a seguir orientações seguras, fazer perguntas, procurar outra avaliação, quando necessário, e não abandonar cuidados importantes por medo ou pressão. Nós pedimos cura, sabendo que podemos confiar também em tua sabedoria e em teu tempo. Enquanto a resposta não chega como desejamos, sustenta, consola e oferece os recursos necessários para atravessar cada etapa. Senhor, guia as decisões que ocupam a mente de quem ora. Algumas envolvem a família, outras o trabalho, uma mudança, um contrato, um tratamento, um relacionamento ou uma responsabilidade que não pode ser adiada. Não queremos decidir apenas para interromper a ansiedade. Dá clareza para reunir informações, considerar consequências, ouvir conselhos maduros e esperar quando ainda não houver segurança. Fecha nossa atenção para a manipulação e abre nossos olhos para a verdade. Se uma porta parecer boa, mas esconder prejuízo, revela os sinais. Se um caminho exigir coragem e responsabilidade, confirma por meio
de sabedoria, paz e coerência com tua palavra. Protege-nos de confundir impulso com direção. Espírito Santo, acompanha quem precisa sair cedo, dirigir, usar transporte público, atravessar estradas ou trabalhar durante a madrugada. Guarda contra acidentes e imprudência. Dá atenção a quem conduz veículos e respeito à vida de todos. Protege esta casa contra invasões, incêndios e perigos que podem ser prevenidos. Lembra-nos de tomar medidas práticas, verificar portas, cuidar de medicamentos, desligar o que for necessário e agir com prudência. A fé não elimina a responsabilidade, ela nos ensina a viver atentos e dependentes de ti. Guarda-nos também de enganos, tentações e maldade. Dá discernimento diante de mensagens propostas e pessoas que exploram vulnerabilidades. Fortalece quem está tentando abandonar um hábito destrutivo. Mostra saídas concretas, apoio confiável e ambientes que favoreçam uma vida nova. Quando houver queda, não permita que a vergonha se transforme em desistência. Conduz ao arrependimento, à reparação e ao recomeço. Pai amado, visita agora aqueles que estão longe de casa, os que trabalham em outra cidade, os que viajam, os que cumprem turno noturno e os que se sentem estrangeiros onde vivem. Sê companhia, proteção e direção. Acalma a família que espera sua volta. Abençoa quem está servindo em hospitais, serviços de emergência, segurança, limpeza e cuidado. Que sejam preservados e tratados com dignidade. Nós entregamos a ti cada detalhe prático que tentou roubar nossa paz. Ensina-nos a fazer uma coisa de cada vez, a distinguir urgências de ansiedade e aceitar que algumas respostas serão construídas passo a passo. Que a tua presença seja nossa segurança no quarto silencioso e também nossa direção quando o dia recomeçar. Sob esse cuidado, aproximamos-nos agora da entrega final, levando não apenas os problemas, mas o próprio desejo de controlar tudo, para colocá-lo inteiramente diante de ti. Pai amado, aqui está o que tentamos controlar. Entregamos o amanhã que imaginamos, os cenários que tememos, as respostas que desejamos e os prazos que estabelecemos em nossa mente. Reconhecemos que responsabilidade é diferente de domínio absoluto. Podemos planejar, trabalhar, conversar, procurar ajuda e tomar decisões cuidadosas. Mas não conseguimos carregar sozinhos todas as possibilidades do futuro. Por isso, nesta oração da noite, abrimos as mãos diante de ti. Recebe nossas preocupações. Recebe o nome das pessoas que amamos, as situações que não se resolveram e os caminhos que ainda não enxergamos. Dá-nos fé para descansar sem abandonar o que precisa ser feito e sabedoria para agir, sem transformar cada tarefa em motivo de tormento, Senhor. Jesus, quando a madrugada tentar despertar novamente o medo, lembra-nos desta entrega. Ensina-nos a respirar e dizer com simplicidade: Pai, isto está em tuas mãos. Mostra-me o próximo passo no tempo certo. Que não precisemos reconstruir todos os problemas no pensamento.
Se surgir uma ideia útil, ajuda-nos a guardá-la para amanhã. Se surgir apenas uma ameaça imaginada, dá-nos liberdade para deixá-la passar. Nós te pedimos perseverança para os próximos dias. Talvez as circunstâncias não mudem tão depressa quanto gostaríamos, mas não permitas que a demora destrua nossa esperança. Dá força para continuar os tratamentos, manter os compromissos, organizar a vida financeira, cuidar dos relacionamentos e cumprir as pequenas tarefas que constroem um caminho melhor. Quando houver progresso, livra-nos do orgulho. Quando houver atraso, livra-nos do desespero. Quando precisarmos mudar a rota, da humildade. Quando precisarmos permanecer, da constância. Que nossa fé não dependa apenas de sentir alívio imediato, mas seja alimentada pela verdade de que tu permaneces conosco. No alimento recebido, em uma mensagem amiga, no conselho prudente, na oportunidade de corrigir um erro, no profissional que oferece ajuda e na força para levantar mais uma vez. Não queremos desprezar as pequenas respostas enquanto esperamos algo maior. Forma em nós um coração agradecido, capaz de reconhecer graça sem negar a dor. Obrigado porque chegamos até esta noite. Senhor meu Deus, perdoa-nos pelas vezes em que a preocupação ocupou o lugar da confiança. E também pelas vezes em que usamos a fé como desculpa para não agir com responsabilidade. Corrige nosso equilíbrio. Ensina-nos a orar e trabalhar, confiar e buscar orientação, esperar e preparar. Espírito Santo, cobre esta casa com tua consolação. Que as conversas terminem em paz, que os aparelhos sejam desligados no momento necessário. E que o silêncio não seja preenchido por medo. Abençoa o travesseiro, o quarto e o tempo de sono. Guarda os sonhos, acalma os sobressaltos e permite um repouso suficiente para as tarefas de amanhã. Para quem trabalha ou cuida de alguém durante a noite, oferece pausas possíveis, atenção e força. Para quem está sozinho, faz tua presença ser percebida com ternura e conduz a vínculos humanos seguros. Para quem chora uma perda, permanece perto sem apressar o luto. Pai amado, entregamos especificamente aquilo que cada pessoa nomeia agora em silêncio. Tu conheces este pedido. Nós não determinamos como deves responder, mas confiamos em teu caráter, em tua sabedoria, em teu amor. Se a resposta for esperar, sustenta-nos. Se for agir, mostra o caminho. Se for aceitar algo que não pode ser mudado, concede consolo. Se houver uma porta honesta, dá discernimento para reconhecê-la. Se houver uma porta perigosa, dá coragem para recusá-la. Seja qual for o processo, não nos deixes caminhar sem orientação. Nós escolhemos encerrar este dia sem alimentar acusações contra nós mesmos. O que precisa de arrependimento foi colocado diante de ti. O que precisa de providência será enfrentado com tua ajuda. O que não depende de nós fica agora sob teu cuidado. Retira de nossos ombros a obrigação impossível de garantir que nada dará errado. Dá-nos, em lugar disso, presença, prudência e confiança para responder ao que vier. Que amanhã nos encontre mais serenos, não porque controlamos o futuro, mas porque descansamos no Deus que já estará lá. Senhor Jesus,
Abençoa cada pessoa que orou até aqui. Que a paz acompanhe depois deste vídeo e permaneça durante toda a noite. Que o coração encontre segurança, a mente desacelere e o corpo aceite o repouso. Nós te agradecemos porque ouves nossa oração e permaneces presente, mesmo quando ainda não compreendemos as respostas. Colocamos nossa casa, nossa família, nossa saúde, nosso trabalho, nossos planos e nosso futuro em tuas mãos. Em nome de Jesus, nós oramos com reverência, confiança e gratidão. Amém. Se esta oração acompanhou você, escreva amém e deixe seu pedido nos comentários. Inscreva-se no canal Unção Divina para continuarmos orando juntos e compartilhe com alguém que precise descansar em Deus. Você estabelecemos em nossa mente. Reconhecemos que respondemos